Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, programa onde eu semanalmente converso com apaixonados por livros, escritores, grandes leitores. E hoje estou com, além de tudo isso que eu falei, também um grande jornalista que já percorreu mais de 70 países, percorrendo testemunhos de crimes contra a humanidade, de refugiados, viajou já com cúpulas diplomáticas, com papas. Ele já conhece de muita coisa, muita coisa. Hoje em dia ele mora em Nova York, mas ele vivia em Genebra, onde tem a sede da ONU. Já recebeu vários prêmios no exterior e no Brasil pela sua defesa da democracia e dos direitos humanos. Publicou 9 livros, já foi finalista do Jabuti mais de uma vez. Estamos aqui com Jamil Chad. Jamil, é um prazer ter você aqui, uma honra. Muito obrigado por ter aceito o convite. E queria começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: antes do Jamil jornalista, de todas essas suas vivências, de ter escrito 9 livros, quem é o Jamil leitor? Além de um jornalista que lê muita reportagem, estuda muito, tem um apaixonado pela literatura, isso começou de quando, né? Desde criança, você já nasceu numa casa de leitores. Conta um pouquinho pra gente aí desse visual maravilhoso com Nova York atrás de você num dia lindo. Pedro, muito obrigado pelo convite, obrigado pela generosidade do teu espaço. Olha, a tua pergunta é curiosa, porque eu estava pensando justamente é, de onde vem, basicamente, a minha relação com os livros. E eu acho que ela não tem um ponto de partida, porque eu já nasci numa casa com muitos livros, com um acesso muito privilegiado, e que era uma questão, basicamente, fundamental da casa. Não havia nenhum tipo de debate se o livro fazia ou não fazia parte das nossas vidas. Ela fazia de uma forma, eu diria, permanente. Mas era uma literatura, eu diria, muito mais focada, muito menos ousada, muito mais, talvez, restrita, até questões técnicas. Meus pais eram médicos, então tinha uma relação muito mais, talvez, utilitária em relação ao livro do que em relação a uma peça de arte, uma ousadia. É, mas, claro, aí você chega na adolescência e descobre que ali também tem muita ousadia, graças a Deus. E quais foram esses livros que fez com que você descobrisse essa ousadia? E o prazer na leitura, né? Não técnica. Foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, mais ou menos há um mês. O meu filho mais velho veio com um livro que talvez tenha mais me mexido naquele momento, que era Animal Farm, né? Uhum. Que naquele momento, pelo menos, me A parecia Revolução dos Bichos. a Revolução dos Bichos, que me parecia uma coisa extraordinária o fato de você pegar uma situação histórica, uma história de opressão, etc., e transformar naquilo ali, né? Que é, obviamente, algo muito mágico. E foi muito bonito ver ele vindo com essa surpresa também, né? Claro, minha carreira de jornalista é basicamente focada em temas políticos, democracia, etc. E a gente conversa muito sobre isso, mas de repente ele veio com uma impressão muito parecida da que eu tive naquele momento de ler uma obra de arte, né? Uma obra de arte que transforma todo aquele debate sobre democracia num conto, num relato tão forte como aquele. Outro aí é uma peça, Liberdade, Liberdade, é, Sérgio Rangel, e teve, pelo menos para mim, num momento uma importância bastante grande. E você, além dos seus livros que a gente vai falar sobre, né, de um lado mais jornalístico, você também escreveu um romance, né, um romance histórico, que é O Caminho de Abraão.
Como é que eu quero já chegar na parte da escrita em si, mas isso mostra um pouco que a ficção tem uma importância ainda na sua vida, assim, você, ao lado de tanto trabalho como jornalista, visitando tantos países, né, se debruçando sobre temas sensíveis e atuais, você consegue guardar um tempo para essa leitura da ficção, da literatura por prazer ou fica difícil? Olha, fica difícil, mas eu sinto muita falta, porque eu vou te dar um exemplo. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 6, 7 meses e nesse período eu tive que mergulhar em livros, em estudos, em, claro, uma tentativa de entender esse país aqui num momento tão crítico. E foram 6 meses que eu senti falta, né? Foram 6 meses né, você sente talvez até a falta de explicação, porque realmente eu realmente acredito que a ficção ela é até uma palavra mentirosa, a ficção, você achar que ela não conta uma história real. Óbvio que sim, né? Ela obviamente conta uma história, ela talvez tenha um poder, inclusive, muito maior de chegar a transmitir aquela mensagem do que um artigo jornalístico, entre aspas, de fatos, né? Uhum, Então, uhum. eu sinto muita falta, assim, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, nesses últimos 6, 7 meses, por conta dessa viagem aqui, eu acabei. E essa sua viagem aos Estados Unidos, a gente vai falar bastante sobre ela, mas a gente falou do Jamil leitor, agora eu queria falar um pouquinho do Jamil jornalista e escritor, né? Da onde veio esse interesse pelo jornalismo, por essa investigação da atualidade, né? De crimes contra a humanidade, de luta a favor da democracia, da onde veio esse interesse e essa ideia de começar a escrever não só reportagens, mas livros mesmo, publicar. Pedro, eu tenho uma ideia, pelo menos, das ciências políticas. Eu fiz ciências políticas, eu não fiz jornalismo. E, de fato, o que a gente precisa, eu, pelo menos, o que eu precisava, era entender de onde as decisões estavam sendo tomadas. Como que elas são, como que decisões que nos afetam a todos são tomadas, quem faz parte dessa tomada de decisão, quais forças políticas fazem parte, o que conta numa decisão que afeta, às vezes, milhões de pessoas. Será que é o interesse público apenas? Ou quase nunca é o interesse público? Então, essa era a pergunta que eu sempre me fazia. De onde vêm essas decisões que nos afetam a todos? E aí não é só na democracia, mas qualquer outro tipo de decisão em relação ao currículo escolar, em relação, claro, decisões diplomáticas, etc. E o jornalismo foi o local que eu encontrei, que não era um local que eu sequer tinha pensado no começo da faculdade, mas é o local que eu encontrei que eu, pessoalmente, atenderia um desejo meu, que era de conhecer justamente como funciona um aspecto muito central das nossas vidas, que é o poder. O que é o poder? Onde fica o poder, né? E quem faz parte do poder? Porque não somos nós. Então, se não somos nós, quem são esses atores dessa realidade do poder? Então, o jornalismo foi o caminho que eu encontrei para tentar justamente entender. Agora, o que não acontecia naquele momento, no começo, eu diria, no final dos anos 90, era uma dúvida sobre a democracia. Não existia essa dúvida, pelo menos não na nossa realidade. A democracia era óbvia, era obviamente o caminho, era obviamente algo que a gente teria de defender se a gente quisesse algo diferente para a sociedade. E, de repente, nós estamos hoje numa situação completamente diferente, né? Eu acho que até a Petra Costa, cineasta, fala no filme dela, Democracia em Vertigem, ela fala uma coisa muito que eu me senti muito identificado, que era que a nossa geração achava que a democracia estava na certidão de nascimento, né? Que era um direito nosso, aquilo ali tudo. E que era óbvio, você está ali escrito branco ou é, é, homem ou mulher, etc. Tá tudo ali colocado e teria uma parte que estaria escrito nasceu em democracia, né? E não,
né? A democracia precisa ser defendida todo dia. Agora, nós estamos hoje numa situação em que a desinformação ela tem um peso gigantesco, ela é usada de forma deliberada justamente para atender ao poder, e aí o jornalismo não é mais só a descoberta de quem faz parte do poder, mas é, acima de tudo, um antídoto para essa história toda, né? Então, hoje, eu não me vejo mais num trabalho que tem como função descobrir só o que aqui está acontecendo atrás das cortinas. Não é só isso, é garantir, de alguma forma, uma areia minúscula, mas eu digo, o jornalismo de uma forma mais ampla, manter, de alguma forma, a capacidade do cidadão de ser informado para que depois ele tome decisões que vão afetar a todos. Então, hoje o jornalismo é parte justamente dessa defesa da democracia. Isso não estava na origem de quando eu Aham. fui procurar essa profissão. E também de desmentir, né, informações, verificar os fatos que estão sendo divulgados, porque além de um problema hoje em dia de investigação, tem esse problema de o que é verdade, o que não é, né, e o que é essa desinformação, com o objetivo é de confundir, para utilizar uma palavra tranquila às pessoas. Ah, imagino que nesse cenário de tanta desinformação, de ameaça à democracia, a sua ida aos Estados Unidos, depois de muitos anos vivendo como correspondente na Europa, tenha a ver com esse tema, né? Até a gente conversando antes da gravação, você me trouxe aí uma informação que é assustadora do banimento de livros que vem sendo feito, né, em cidades mais conservadoras dos Estados Unidos. Você está aí há 6, 7 meses. Quais são as suas impressões até agora? Eu queria que você falasse sobre esse tema do banimento dos livros, o que você descobriu nesses últimos meses. Pedro, eu estou muito assustado, sinceramente. Eu não esperava encontrar uma sociedade tão é, numa crise existencial tão profunda, uma busca, basicamente, de retomar mitos que nunca existiram de fato, né? De uma grandeza que ela até podia estar presente em Hollywood, mas se você viaja para o interior do país aqui, você não encontra essa grandeza, pelo menos dessa forma que é apresentada. Eu fui outro dia no Arkansas, numa cidade que tinha o PIB per capita, e aí não é geral, mas o PIB per capita igual ao da Bolívia, né? Ou seja, existe um local aqui que tem as mesmas condições de vida da Bolívia e de Bangladesh. Então é real essa disparidade, e isso tudo eu acho que criou um país super complexo e que tem uma história permeada de violência, de opressão, interna e externa, porque a gente fala muito da opressão americana fora, do imperialismo, etc., mas aqui dentro, sinceramente, é uma história extremamente violenta. E essa sociedade que está numa encruzilhada, ela tem buscado instrumentos, eu diria, pouco ortodoxos, para tentar lidar justamente com essa nova realidade. E uma delas é tentar controlar, basicamente, o que entra e o que não entra na vida, basicamente, das pessoas. O que é uma contradição total, né? Porque é o país da liberdade, supostamente, né? É o país onde tudo é possível, etc., mas há uma ânsia por evitar que certos pensamentos se aproximem, e aí principalmente das crianças, como se não existisse YouTube, internet e tudo mais que a gente conhece, né? Então, o que aconteceu nesses últimos meses foi algo muito extraordinário, extraordinário não no sentido positivo, mas impactante, que é justamente o banimento dos livros. E aí não é curioso porque nós não estamos falando de algumas obras proibidas, não, olha só esses números, porque esses números são números oficiais, coletados pela PEN International. PEN International é uma instituição de escritores, de acadêmicos, que tem, olha só, também é curiosa essa história, ao longo da história, a PEN International tem lutado contra a censura no Irã, na China, né, em países autoritários, etc. E, de repente, ela descobre que o banimento de livros, a censura, está acontecendo no próprio país dela. Aí ela faz um levantamento e ela descobre que entre 2023 e 2024, no ano letivo, 10 mil obras
foram banidas de bibliotecas públicas e de escolas públicas. 10 mil, não 10 mil obras. E aí, claro, com leis estaduais e leis municipais. Não era uma lei federal, mas eram leis estaduais que permitiam que, por exemplo, material inadequado, e essa é a palavra mais utilizada, porque daí você deixa uma arbitrariedade Uhum. total, né? O que é inadequado? Para quem? Né? Para quem é inadequado? Pode desaparecer. Né? E agora, quando o Trump chega, isso tudo é federalizado, num sentido muito claro. Outro dia eu consegui uma carta que o Ministério, o equivalente do Ministério da Educação aqui, o Departamento de Educação, mandou para todas as universidades americanas. E nessa carta eles falam que, olha, quem seguir um caminho da diversidade, olha só, da diversidade e da igualdade, vai ter seus recursos cortados. E, de fato, no começo de março, isso aconteceu com a Universidade de Colômbia. Qual é o argumento dele? Só para a gente entender o banimento. Entre as coisas do banimento, e aí essa carta do Departamento de Educação falava de uma forma muito clara, um dos aspectos é que não existe, isso está escrito na carta, não existe racismo estrutural nos Estados Unidos. E que não se pode falar sobre isso nos cursos. E ponto. Ou seja, que sociedade é essa que está com medo, inclusive, de falar o óbvio? Racismo estrutural, obviamente, movimento LGBT, obviamente, autonomia do corpo das mulheres e tantos outros temas. Que sociedade é essa que está com tanto medo de abrir esse tema e discutir isso? É isso que eu basicamente estou tentando entender aqui. Eu li essa carta, realmente é chocante, né? Esse número de 10 mil é inimaginável. Que tipos de livros, você tem alguns exemplos de livros que foram banidos? Talvez que a gente Olha, conheça? não estou aqui com a lista, mas tem alguns clássicos, sim. Eu me lembro de ter alguns clássicos, mas, acima de tudo, são dois temas que são os grandes temas banidos. Racismo, ou seja, o combate ao racismo, Uhum, o combate ao uhum, racismo e movimento LGBT. Movimento uhum, LGBT é absolutamente descartado de qualquer tipo de biblioteca municipal nessas regiões mais conservadoras. uhum, uhum. E claro, né, a gente se lembra aí no Brasil do kit gay, né, que o Sim. Bolsonaro tanto citou, Uhum, imaginando, e aquele no caso kit gay sequer era verdade, o que significa isso em termos práticos. Imagino que sejam livros que, de alguma forma, tem um casal, uhum. duas pessoas do mesmo sexo, etc, etc. Ou seja, nada que seja fora do comum. Mas, insisto, qual é o medo? Por que tanto medo em falar disso? Exato, exato. E aí que eu te pergunto, o que que você, desde então, né, e analisando tanto, passando por diferentes cidades por aí, da onde você acha que vem esse medo? É algo que vem com uma lavagem cerebral que vem sendo feita nas pessoas, de uma ameaça que pode comprometer, né? O diferente pode tirar você do poder da sua situação, pode piorar a sua condição de vida. Que esse medo? Ele é baseado em quê? Olha, eu acho que é uma instrumentalização do medo, porque eu acho que você tem um grupo que quer o poder e que está no poder agora, Uhum, a ultradireita, ultraconservadores, que inclusive já estão de olho no Vaticano, por exemplo, no próximo conclave, tudo isso. Esse grupo quer, ou pelo menos insiste em querer, uma sociedade na qual os seus privilégios e a sua estrutura de poder estejam asseguradas e que não seja aberto a possibilidade de outras formas de sociedade, de outras formas de família, com outros integrantes que não sejam homens brancos no poder. Né? Então, esse é o ponto principal do poder. Agora, para você fazer isso acontecer, você precisa instrumentalizar ou justificar a sua própria posição. Uma das formas é você instaurar um medo de que uma outra sociedade vai gerar uma situação ruim para as famílias, vai gerar, obviamente, algum tipo de pecado, vai gerar algum tipo de maldição para aquela sociedade.
E é muito curioso, porque, claro, isso só pode vir, ela não vem mais no sermão do padre ou do pastor local, mas ela vem de uma forma avassaladora com a desinformação. Né? Então você tem um caminho da desinformação muito forte. Não é por acaso que o Elon Musk fala em liberdade, ele diz que ele é um absolutista da liberdade de expressão. E por isso o X é esse espaço. Bom, é o absolutista da liberdade de expressão para você poder odiar, Uhum. para você poder justamente discriminar, para você poder e ter uma justificativa muito clara para você rejeitar toda esse outro caminho. Então é um sistema, é um sistema muito bem montado do poder mantido na mão de alguns privilegiados e que para isso você precisa criar justamente uma situação de medo. Por que esse medo prospera? Na minha opinião, é porque sim, nós estamos numa era da incerteza, porque sim, aqui é uma sociedade decadente, porque sim, os pais não têm mais condições de dar aos filhos a mesma qualidade de vida, a mesma perspectiva de vida que os seus pais deram a eles, e nesse momento de incerteza, quando você instaura o medo, talvez a reação por meio da desinformação seja a de buscar, entre aspas, certezas. Né? Uhum. Obviamente, a gente sabe que isso é absolutamente instrumentalizado, a gente sabe que isso aí não tem nenhuma relação com a realidade, mas em alguns locais desse país tem funcionado. E também de tentar. É fácil quando você consegue culpar determinados grupos, né, pela sua situação. Então, identificar responsáveis pela situação que eu estou vivendo, por não conseguir dar as mesmas condições de vida que eu estou dando para o meu filho, é por conta da cultura woke, quem defende essa cultura. Então, quando você tem esses alvos, fica mais fácil de você conseguir falar, não é culpa minha, né? Então, vamos atacar esses responsáveis. E Perfeito. aí, né? Inclusive, essa é uma avaliação tua perfeita, porque você transforma o medo e você coloca, obviamente, um inimigo. O inimigo, e é curioso, outro dia também num documento estava escrito assim, não era uma enquete, era uma inquisição, basicamente, às ONGs, por parte do governo americano, perguntando para elas com quem que elas estavam trabalhando. E a lista das perguntas para elas era o seguinte: vocês nos últimos 12 meses já trabalharam com comunistas, socialistas ou feministas? Nossa, Você fica pensando, uau, né? Que pergunta é essa? gente, Né? que loucura. Como que pode ter uma pergunta oficial do governo a uma ONG? Não, é É muito assustador. E assustador. é muito assustador. Eu voltei há 2 semanas da Polônia e eu visitei, né, Auschwitz e outros locais relacionados ao Holocausto. E é muito assustador, porque tem ecos, né, do que a gente está vendo agora nesse aspecto de você encontrar, identificar os responsáveis, né, e os inimigos. Começou tudo com isso. Não foi do nada que começaram né, enviar os judeus e outros grupos para campos de trabalho forçado de extermínio. Foi todo um processo de criar esses inimigos do povo, né, que ameaçavam a, a qualidade de vida e o emprego e a moral das pessoas. Pedro, Então, me assusta muito. o genocídio nunca começa no primeiro tiro. O genocídio nunca tem o início dele na primeira morte. Ele Uhum, começa muito antes. Isso não é uhum, só no Holocausto, a gente viu isso em Ruanda, como a transformação de sim, um grupo étnico. E, como você colocou, o inimigo precisa ser identificado primeiro. E ele precisa ser criado, que na maioria das vezes ele sequer é um inimigo. Né? sim. Ele precisa ser criado. E aí, enfim, É. temos nessa. Ruanda também é um outro exemplo, né? Eu já li alguns livros. Eu sei que você conversou com a Scholastic Mukasonga na Petrópolis, né? Que escreve sobre esse tema e também é um tema que para mim, assim, é difícil de imaginar como isso pode ter acontecido, assim, porque uma brutalidade, uma violência sem tamanhos. Eu fui para Ruanda. E é muito chocante. E aí, esse trabalho que você está fazendo nos Estados Unidos, nos conte. Isso vai virar algum livro? Isso vai sair, né, dessa campo mais empírico jornalístico para alguma da sua 10ª obra?
vai virar um livro, vai sair agora no meados do ano agora, aí no Brasil, e vai ser basicamente uma tentativa de entender esse período, obviamente com a limitação do período, né? Quer dizer, viver esse período uma mistura de um diário dessas coisas acontecendo. Então os textos foram escritos, estão sendo escritos enquanto as coisas estão acontecendo. Alguns dos textos eu mantive justamente da forma que eles foram escritos no dia que aquele anúncio X ou que aquele fato aconteceu. Então, justamente para manter talvez até eu diria, o Uma assombro. surpresa, né? Exato. Exato. O assombro, não é possível que eu estou escrevendo sobre isso. Não é possível que nós estamos falando sobre isso. Te dou um exemplo: Guantánamo. Enviar imigrantes para Guantánamo. É isso mesmo? É Uhum. isso mesmo que nós fizemos? Quer dizer, que nós, como mundo, em 2025, nós mandamos imigrantes para Guantánamo. Então essas perguntas que muitas vezes ficam sem respostas. Então, se vai virar um livro, sim, porque nós já está encaminhado em meados do ano. É uma espécie Vai ser um diário, vai ser como se fosse um diário jornalístico, assim? eu diria uma coletânea de crônicas em vários locais desse país. Eu estou em Nova York hoje, mas também no sul dos Estados Unidos, na fronteira com o muro, com o México. Eu percorri o muro dos dois lados, o lado mexicano também. Então tem muita história, tem muito relato de imigrantes que, obviamente, eu tenho, ao longo dos últimos anos, percorrido campos de refugiados, etc. Eu sempre me surpreendo com as histórias, porque elas são muito reais. Ninguém, eu acho que ninguém teria a capacidade de inventar as histórias que a gente escuta dos imigrantes, né? É uma Uhum. história muito impressionante. E, ao mesmo tempo, não sei se vocês acompanharam, enquanto essa fronteira é fechada, enquanto as deportações em massa acontecem, Donald Trump anuncia duas coisas impressionantes. A primeira é um green card para milionários. Então, se você pagar 5 milhões de dólares, você tem direito a um green card, 5 milhões de dólares. A outra é os fazendeiros brancos da África do Sul, que a partir de agora terão direito à cidadania americana para fugir dos crimes cometidos na África do Sul pelo governo, que, claro, tenta fazer uma reforma agrária e tenta distribuir terras. Então, é impressionante tudo isso. Eu vou tentar colocar de uma forma coerente no livro uma coisa que talvez não seja tão coerente a olho nu, mas ela tem uma coerência, que é o desmonte justamente dessa sociedade que foi basicamente construída nos últimos 30, 40 anos. Pela editora Nós, da nossa querida Simone, e eu imagino que ali em julho já esteja Legal, disponível. estamos na expectativa. Você falou de visitar campos de refugiado, né? O tema de refugiados no mundo todo é, já há vários anos vem sendo muito discutido, um tema muito delicado. E o que eu acho interessante, isso me lembra também um pouco o que eu vi na viagem, né, que eu fiz agora para a Polônia, o quanto não são números, a gente fala muito de números, né? Quantos milhões, porque quando fica algo tão grande é difícil você pensar que cada um daqueles números, cada uma daquelas famílias que você talvez tenha visitado, tem uma história, né, de violência, de assombro mesmo. Então, isso é muito chocante, né? Quando a gente às vezes fica só no número, a gente esquece o quanto o sofrimento é individualizado. E, né, e isso você viu na prática isso, né? E eu sempre acho, cada viagem que eu vou fazer dessas, para um campo de refugiado ou para uma fronteira, eu sempre acho que eu já estou imunizado, sabe? Que isso não vai me afetar, e afeta. É impressionante, porque é como se eu ouvisse de novo, de uma outra perspectiva, em outra língua. Pode ser. Eu fico muito impressionado, Pedro, como a gente. Olha, eu sou de São Paulo, paulistano, e quando comecei a viajar, eu achei que eu ia conhecer a diversidade do mundo, etc, etc. Olha, sinceramente, hoje o que mais me surpreende não é a diversidade do mundo, é como nós somos iguais. É como com um refugiado sírio
ou um refugiado de El Salvador, em línguas diferentes, em culturas diferentes, eles estão procurando as mesmas coisas, eles contam histórias muito parecidas, eles choram igualzinho, sabe? Então, não, a história é outra. A história é de como existe uma identidade humana muito mais profunda do que a língua, ou a cor, ou a orientação, ou a crença, o que for. Né? Tem uma coisa Uhum, muito, muito profunda. uhum, Eu me lembro numa viagem com os refugiados sírios, eles saindo da Turquia e tentando entrar na Europa. Teve uma parte do trajeto, eu fiz o trajeto com eles, e numa parte do trajeto era na Sérvia, e a Sérvia não tinha colocado nenhum tipo de transporte para eles passarem de um lado para o outro. Mas eles sabiam que tinha um trilho de trem que ia até a Hungria. Mal sabiam eles que a Hungria ia ser muito pior, mas enfim. Eles então pegaram o trilho do trem e seguiram caminhando pelo trilho do trem para chegar no próximo país, sabendo que o trem não ia passar, porque, claro, o governo tinha interrompido o transporte, tudo bem. E eu estou caminhando e vejo uma cena que eu sinceramente, eu não vou conseguir esquecer jamais. Era uma senhora muito idosa, numa cadeira de rodas, a cadeira de rodas virada de costas para o destino dela, ou seja, ela estava. E a família ia se alternando de puxando ela pelo aquele trilho de trem. Imagina a bitola do trilho, solavanco por solavanco, uhum, por dezenas de quilômetros. E cada um dos netos ou filhos, etc., iam se revezando e levando aquela senhora. Eu acho que a minha surpresa foi tão absurda, eu acho que minha cara era uma cena surreal, né? Aquilo. E eu acho que uma das pessoas da família, eu acho que viu que eu estava muito surpreso, e eu lembro que a pessoa parou, me olhou e falou assim, family. uhum, Aí você fala, cara, uhum, quem que não entende isso? uhum. Quem É que o não entende desespero isso? pela sobrevivência, né? Quem que não entende isso? Eu sei, Uhum, eu sei, eu sei se eles são muçulmanos ou não muçulmanos, eu sei a cidade deles, não sei absolutamente nada. Mas eu sei que ali tem uma história, uhum, como poderia ter em El Salvador, em São Paulo, uhum, ou em qualquer lugar do mundo. uhum. E você que visitou e percorreu tantos países, vendo a história sendo contada ao vivo pelas pessoas e relatos, você também escreveu agora seu último livro, que é, na verdade, uma experiência diferente. Escrever uma biografia de algo que você não está vendo, né? Não está vivendo. Só a partir realmente da história é contada pelo protagonista daquele livro, que no caso é o maestro João Carlos Martins. Como é que foi essa experiência de escrever essa biografia? Foi desafiadora? E da onde veio essa ideia, assim, de ir para esse É, lado? sinceramente, eu não estava planejando uma biografia. Agora, essa biografia era de um tema que também cruza a minha vida, que é a música. Eu sempre também tive a música muito presente, toco flauta, na minha casa sempre a música sempre teve presente. Agora também na família também sempre muito presente com meus filhos. Então, a música sempre fez parte de uma história pessoal. E quando ele, então, faz essa proposta, foi ele que me procurou se eu gostaria de escrever essa história, eu topei com algumas, obviamente, condições. A primeira é que eu pudesse escrever o que tivesse que ser escrito, né? E que a gente não tivesse Um algum tipo de filtro. um filtro, um acordo, ou, né? Não tem mais espaço, eu acho que nunca teve, sinceramente, para biografias laudatórias e que isso é aquilo, etc. Agora, ele tem uma vida extraordinária, né? Uma vida que, se você recupera o que aconteceu com ele nos anos 50 e 60 aqui nos Estados Unidos, ele era capa do New York Times semana sim, semana também. Né? Lotava o Carnegie Hall de uma frequência absurda. Vai, inclusive, fazer a sua despedida dos palcos no Carnegie Hall no dia 9 de maio agora.
e vai ser a apresentação nele no Carnegie Hall de número 30. Ou seja, Nossa. exato, né? Não é a segunda vez, não é a terceira vez, é a 30ª vez que esse personagem faz parte. Agora, ele tem uma história muito rica que eu acho que, sinceramente, para qualquer um que gosta de histórias, de contar histórias, ali tem uma história muito desafiadora. Agora, o desafio era, obviamente, trazer aquela história dos anos, principalmente dos anos 50, 60 e 70, e para isso eu fui procurar, obviamente, a imprensa do local, seja a brasileira, seja a americana, para contar essa história, né? O que é que contavam, de que forma ele era apresentado e de que forma aquele músico viveu tantas vidas. No fundo, o problema dele na mão, né? O problema dele aquilo ali tem um impacto muito grande na vida dele, e aí ele tem várias vidas durante a vida dele. É aquele personagem, Pedro, que eu acho que se a gente fosse criar, alguém falaria para o seu, Ninguém ia acreditar, né? o editor ia falar, ô, Jamil, vai com calma aí, porque não dá para fazer tudo isso na vida, isso não tem, né? O cara, em certo momento, foi promotor de luta de boxe, né? Entendeu? O Éder Joffre foi campeão numa luta que ele promoveu, né? Então, assim, tem É. coisas absurdas e muito rico como história. Você pode não concordar, você pode ter dúvidas sobre não sobre o fato em si, mas sobre aquele comportamento, mas é uma história extraordinária, né, desse ponto de vista. Foi um desafio porque não é você apenas recuperar o que aconteceu nos últimos 10 anos ou 5 anos, é recuperar o que aconteceu há 80, 70 anos. Né? Então, Uhum. tem uma outra dimensão, tem até uma parte muito política dessa história toda. O livro começa, basicamente, ele fugindo de Cuba, ele vai tocar em Cuba, na época ali do Fidel Castro, inclusive, e 4 dias depois tem a invasão da Baía dos Porcos, né, pelos americanos. Nossa. Então ele tem uma fuga dele de Cuba, o livro começa nessa fuga, ele fugindo basicamente da ilha com uma situação muito também já absurda desde o começo, que é com famílias cubanas pedindo que ele, como brasileiro, como alguém que estaria acima do bem e do mal, que não seria perseguido, poderia levar no bolso diamantes, fortunas verdadeiras das famílias cubanas que também queriam fugir. Né? Então, enfim, toda uma história muito, muito Às rica. vezes a realidade supera a ficção, né? Muitas Impressionante, vezes. impressionante. O... Eu queria agora falar de um tema que acho que é muito atual também, até ligado ao trabalho de jornalista, de você que lida com temas tão sensíveis. Você está exposto nas redes sociais, né? Você se comunica. Como é que é hoje em dia para um jornalista trabalhar com temas tão sensíveis, temas polêmicos, né, que geram controvérsia? Infelizmente, alguns deles que geram controvérsia, né? Com tanta exposição e sujeito a ataques, né, ao anonimato de quem está do outro lado da tela, podendo escrever o que bem entender. É uma situação nova para todos nós, sem dúvida nenhuma, é uma situação. Claro que a comunicação nos deu instrumentos extraordinários de transmissão daquela informação. Então, não estou aqui dizendo não à comunicação, não às redes sociais, não é isso, não é isso, sem dúvida nenhuma, porque inclusive eu recebo, inclusive denúncias, eu recebo pessoas no inbox, etc., que vêm me trazer notícias, vêm me trazer casos que depois, claro, preciso investigar, preciso apurar, etc., mas é um canal de comunicação extraordinário e muito importante, sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós estamos vendo é, sim, uma instrumentalização disso para te colocar na defensiva. Para você amanhã, Pedro, pensar, puxa, fui tão atacado pelaquela história, será que amanhã, sabe o quê? Vou escrever sobre pintura. Não vou tocar naqueles temas, Hum. ou, na verdade, vou escrever algo mais leve hoje, porque não estou afim de ficar mais um dia sendo atacado. Então, é uma estratégia. Né? É uma estratégia também de silenciamento, não é só a discordância. Eu discordo do que você escreveu. Discordar
faz parte, precisa fazer parte. E eu ouço quem discorda de mim, talvez com muito mais atenção do que quem concorda Uhum. comigo. Eu quero saber por que discorda. Eu quero saber onde teve um gap ali no que eu disse que não faz sentido, ou que eu, de repente, errei. Então, eu quero ouvir o contraditório. Mas isso não é o contraditório. Isso é um ataque deliberado para tentar te silenciar de outra forma. Qual é o silenciamento? Autocensura. Né? Puxa, não, de novo esse tema, cara, não vou escrever sobre isso. Porque senão, hoje é sexta-feira, hoje é sábado, quero passar bem, quero tomar uma cerveja mais tarde, não quero ficar com isso na cabeça. É uma censura, é uma autocensura que você se impõe. Né? Agora, eu não acho que a gente tem escolha. Os temas controversos terão de ser tratados. Não há, sinceramente, eu acho que a democracia hoje vive um risco gigantesco. Cada um de nós vai precisar adotar o seu papel, por menor que ele seja. Então, assim, falar, não, as instituições estão funcionando, ou não, as instituições não funcionam, não existem. Isso aqui é parede. Isso aqui não é, a instituição, ela não tem vida por si só. Então, eu, sinceramente, até outro dia me perguntaram o que você recomenda. Eu fiquei pensando o que eu recomendo. E só depois eu entendi. Eu acho que a gente poderia assumir um papel, qualquer que seja, na defesa da democracia. Escolha, então, uma instituição para você defender. A instituição não é o STF. Né? A instituição é o Estado de Direito, é o jornalismo, é a liberdade de expressão dentro de um contexto. Então, assuma aquela defesa daquela instituição. Né? A minha é o jornalismo. Né? Uhum. Claro, desse tamanho, mas é o que eu digo, a gente precisa talvez ter uma revolução dos fatos. Né? O que é a revolução dos fatos? É você voltar a ter os fatos como o orientador das suas decisões. E não, eu acho, eu opino. Aquela história, você pode ter o direito de opinar o quanto você quiser, você só não pode ter o direito de ter os seus próprios fatos. Não, os fatos são os fatos. Agora, é, eu não vejo hoje uma saída que não passe por algum tipo de regulação das redes sociais. Né? Regulação não é censura. Alguém outro dia me dizia, bom, mas então qual vai ser o limite da... Não, o limite que já está na lei. Não pode difamar, não pode criar uma situação de ódio e que esse ódio gere algum tipo de violência contra você. Já foi ameaçado de morte, tem todo o pacote, isso já foi aberto em investigações, etc. Então, não é mentira quando a gente fala, mas aquilo ali é liberdade de expressão. Não é, aquilo ali é uma estratégia deliberada de um grupo político para você não tocar num assunto. É isso que acontece, né, de fato. Mas é cansativo. Não vou negar, é cansativo. Uhum. Bom, estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. Vamos para o bate-bola, assim, ping-pong literário, mas não só literário, que são perguntas objetivas, respostas objetivas. Tá. Combinado? Um, Combinadíssimo. um livro de cabeceira para você. Neste momento, Nada Lá Fora e Aqui Dentro, da Juliana Monteiro. É um livro sobre a pandemia, não sobre a pandemia, mas acontece durante a pandemia. A Juliana Monteiro, escritora que mora em Roma e viveu a pandemia naquele momento da Itália. A Itália foi um dos epicentros, e ela conta essa história de uma forma absolutamente brilhante, de uma sensibilidade incrível. Hoje é o meu livro de cabeceira. Por que que você escreve? Eu acho que para entender o que eu vejo. Um livro que você gostaria de ter escrito? Como é que é a tradução desse livro em português? Do Oliver Sacks, The Rest is Noise. É um livro que conta a história política, basicamente, da música. Alucinações musicais? Pode ser. Não, Alucinações Musicais eu acho que é outro dele. Hein? Em inglês é The Rest is Noise. Será que não tem a tradução em português? Já vou propor para alguém. Não encontrei aqui. Vamos lá. Se você pudesse encontrar qualquer autora que está vivo ou morto, para um cafezinho, assim, para um bate-papo, quem seria? Jorge Amado. Jorge Amado. Legal, legal. Seu gênero literário favorito?
Crônicas, eu diria. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Não tenho a mínima ideia. Tudo É, bem, se quiser pular essa, tudo bem. pseudônimo meu, porra, não me vejo nem nessa posição. Tá, tá. Uma música. Qualquer uma, de qualquer. Sim. é, Pode ser um artista. eu acho que o cravo bem temperado do bar, não pela música em si, mas porque ela é o dicionário da música ocidental que nós escutamos até hoje. Ela é o dicionário. Ali está tudo o que a gente pode pensar de música até hoje. O cara conseguiu, de uma forma brilhante, fazer um dicionário da música e é o cravo bem temperado. Um filme. Já que a gente falou, já que você falou da Polônia, a lista de Schindler, não pela, eu diria não por Hollywood, mas porque conta a história de alguém que se assombra com o mal, né? E que rompe o que era mais fácil para ele fazer. Seria muito mais Uhum. fácil se optasse por outro caminho. Uma comida. É, agora você me pegou, cara, porque eu tô há 6 meses aqui num lugar que é realmente às vezes difícil. Olha, feijoada, sem dúvida nenhuma. E você visitou tantos países, uma viagem. Uma viagem, Roma. Um livro que, na sua opinião, assim, todo mundo deveria ler. Talvez algum jornalístico, assim, de reportagem que você gosta muito. Hoje eu tenho um livro que foi muito impressionante, porque eu peguei ele depois de muitos anos e eu levei um susto da atualidade dele, que eu não sei de novo em português, é Online and Politics, é da Hannah Arendt, sobre a mentira e a política. Uhum. Quando a gente acha que tem coisas novas na nossa geração, etc, etc, você vai lá recuperar e fala, puxa, talvez não seja tão novo isso que a gente está vivendo, talvez tinha outro nome, talvez tinha Tá outra. só se repetindo com outras roupagens, né? Exatamente, Online and Politics. Qual foi sua leitura favorita desse ano ou do ano passado? O livro da Juliana Monteiro, Nada Lá Fora e Aqui Dentro. O que você tá lendo agora? Estou lendo um livro sobre o fim do mito americano. Chama, como eu te disse, Pedro, eu estou muito metido nesse ambiente aqui de tentar entender o que é que está acontecendo nos Estados Unidos. Chama The End of the Myth, do Greg Grandin. É um livro bastante pesado, inclusive, porque ele desmonta muitos dos mitos. Tanto que no livro de crônicas, eu, de uma forma talvez inconsciente, eu tento debater o que acontece depois que acaba o mito. Né? E eu acho que o que eu fui ver, o que eu estou vendo, é quando acaba o mito. Ele conta a história de como acabou o mito. Mas a minha pergunta é: e aí? Quando acaba um mito, né, aquele mito fundador, ou de uma sociedade, o nosso, né, a democracia racial, imagina, esse é um mito dos mais absurdos, né, que a gente conviveu e repetiu por tanto tempo. Quando acaba esse mito, o que é aquela sociedade? Onde nós estamos nesse debate? Bom, todo mundo que passa por aqui ganha um livro de presente. Opa, E eu tava pensando sabia? assim, qual o livro que eu ia te enviar aí? Você já deve ter lido, né? Você já leu As Vinhas da Ira? Já, mas nem tenho mais, para você ter ideia. Não, Não porque tenho mais. Tem em algum lugar, em algum. é, é porque eu acho que diz muito sobre a sociedade, né, norte-americana, assim, numa época muito delicada deles. É, então eu vou te enviar uma edição nova aí para você, depois me passa o endereço, que eu acho que pode ser interessante até para entender um pouco dos Estados Unidos de hoje, Muito que obrigado. eles estão vivendo. Imagina. Bom, Jamil, eu queria te agradecer pelo bate-papo, foi incrível conversar com você, muito feliz. Queria também agradecer a todo mundo que nos ouviu aqui até o final, agradecer ao Bruno Porto, ao Igor, ao Michel, que fazem desse programa se tornar possível. E semana que vem tem mais um convidado aqui para a gente bater um papo
muito gostoso, interessante, com muitos aprendizados sobre livros, leitura e escrita. Obrigado, Jamil. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, meu caro. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Abraço.